Sim, agora no capítulo 21 vem falando a respeito de diversas especificações para aqueles que realizavam o ofício de sacerdócio. Então, logo no começo já vem dizendo sobre algumas questões que o sacerdote devia se abster para não se contaminar cerimonialmente com relação a uma pessoa que já tinha padecido, mas tinha algumas exceções, e quando era um parente próximo, como mãe, pai, filho, filha, ou alguém ligado, né, com uma determinada proximidade. E também, se fosse sua irmã virgem, então ele poderia ir se aproximar. Tinha todas essas explicações por causa do que ele representava ali, sendo visivelmente um símbolo do que Deus faria e tem feito por cada um de nós, sendo um intermediário entre Deus e os homens, realizando aqueles ritos de purificação, de sacrifício, com relação a perdão de pecados, coisas que realmente são importantes e traz o alívio da alma, a paz, que é saber que Deus ele perdoa cada um de nós e quer a reconciliação com o ser humano. Então, outras especificações vêm dizendo a respeito de como ele devia se portar, sua aparência com relação a corte de cabelo também, para diferenciar dos outros povos pagãos. Deveria ser, como aqui diz no 5 calva, na cabeça, e não cortará as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Ou seja, nenhum tipo de hoje em dia a gente conhece como piercing, brinco, algum tipo desse tipo de metal que fere a pele, alguma coisa que coloca. E as extremidades da barba, ou seja, a gente tinha uma barba bem longa, e essa prática perdura até hoje. Geralmente a gente vê nos judeus ortodoxos que eles deixam as têmporas com aquele e a barba sem aparar. O fato aqui era diferenciar, porque outros povos que estavam ali, que estariam, na verdade, que essas legislações foram dadas antes, e ele como representante, o representante sempre tem um peso maior de responsabilidade, então devia ser um exemplo. E o que acontece é que outras culturas tinham outros tipos de práticas e que adorava outros deuses, que levava à idolatria e ao afastamento do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a conduta, né, para consigo mesmo podia... A gente sabe, o ser humano gera lembrança por afinidade. É como os neurônios, eles se entrelaçam por semelhança, por associação. Então isso gera memória e lembrança e pode conduzir para um determinado fim, dependendo como se interpreta a informação. E assim, tanto é que hoje se existe personal stylist, porque determinada
forma, determinada aparência pode transmitir uma determinada mensagem. E Deus, como ele é sabedor de todas as coisas, entendia, né, dessa realidade e de como o pensamento cultural do povo que tava, que veio de um antecedente de escravidão, né, ele funcionava. Então, todas as coisas que realmente estavam direcionando para um bom propósito. Porque o objetivo aqui é, diz os 6 santos serão a Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Então, eles também não podiam tomar mulher prostituta, desonrada, nem repudiada do marido, porque eles eram sacerdotes, isso traria má fama. É um paralelo hoje em dia também, aqueles que são líderes, representantes, pastores, pessoas que estão à frente, são bons princípios que aqui pode se tomar para ser uma pessoa consagrada. E também dá algumas advertências aqui que na história da Bíblia nunca foi ultrapassado, né? Então, talvez por algum medo, temor, que realmente nenhuma filha desonrou seu pai como sacerdote. Então, esse tipo de atribuição de ser queimado, né, nunca houve na história do relatada. Agora, o sumo sacerdote, que era o principal de todos, ele era consagrado com o óleo da unção. E algumas coisas também ele tinha que ter em alto padrão. Vestimenta, todas as especificações já foi dada. O tipo de veste que o diferenciava. Não devia desganhar o cabelo, nem rasgar as vestes. A gente vê lá no livro de Marcos 14 a 63, que quando Jesus estava diante dos sumos sacerdotes, ao ele relatar quem ele realmente era, né, sua divindade, eles rasgaram as suas vestes, mas isso não pertencia, não era uma atitude que um sumo sacerdote devia tomar, como está aqui relatado no livro das leis. Ele tinha que ser uma pessoa bem controlada, regimentada, tudo certinho, que era representante do próprio Deus, né? Que estava em alta posição. Ele também não devia chegar a nenhum tipo de cadáver, de defunto, para questão de contaminar. Nem mesmo se fosse alguém próximo. Também não devia sair do santuário. A gente consegue ver aqui no capítulo 10, falando a respeito de algumas questões que aconteceram lá com Arão e seus filhos, e ele estava servindo e não pôde se afastar do ofício. Aconteceu aquela questão por conta de negligência do ofício e de rebeldia para com Deus. Mas a especificação, o tipo de serviço que ele estava fazendo, ele cumpriu. Também quando esse tipo de posição, quando o sumo sacerdote for tomar uma mulher, ela tem que ser uma mulher virgem, que não pode ser nem viúva, nem repudiada, nem desonrada, nem prostituta, nem mais virgem dentro do próprio povo também. Implementando a santidade, a pureza, a caráter, essas coisas que são que trazem boa fama também.
e não profanará a sua descendência entre o povo, porque eu sou o Senhor que santifico. E tem aqui algumas atribuições com relação a quem pode oferecer, né, o pão do seu Deus. Agora são características que impossibilitavam nesse serviço no santuário, que era aqueles que tivessem o defeito de cegueira, de ser coxo, o rosto mutilado, desproporcional, o pé quebrado, mão quebrada, corcovado, anão, com alguma belida no olho, sarna, impingens, testículo quebrado. E nenhum homem no 21 da descendência de Arão, o sacerdote em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não chegará para oferecer o pão do seu Deus, mas ele comerá do pão, tanto do Santíssimo como do Santo, que eles tinham uma porção. Apresentava os tipos de oferta e de sacrifício. No começo do livro especifica cada uma desses tipos. Podia ser de gratidão, podia ser por reconhecimento do erro que havia cometido, né? E ali era um ato, expressão, fé e obra, né? Sempre funciona assim. A gente expressa aquilo que está na nossa mente. E esse é um tipo de conduta do verdadeiro líder, tá? Aquele que consegue associar o que pensa com as atitudes. Esse é um equilíbrio. E é assim que o mundo funciona. Expressar e ser verdadeiro. Comerão o pão do seu Deus, tanto o Santíssimo, ou seja, mesmo aqueles que eram nascidos da casa, na casa do descendente de Arão, que tinha um ofício particular dos sacerdotes, mesmo se tivesse esses tipos de características que remetiam a algum tipo de defeito, eles não teriam um ofício ali para servir no santuário, mas eles poderiam participar das refeições. Porém, até o véu, ou seja, aquele limite no compartimento interior, não entrará nem se chegará ao altar, porque tem defeito. Para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos seus filhos deste e a todos os filhos de Israel, representando o que Deus faz por cada um de nós. As coisas no céu também têm um modo de operação. Aqui na palavra de Deus a gente consegue perceber, pelo que se é relatado, o santuário é a semelhança daquele que o próprio Deus erigiu e que há lá no céu. E os determinados ritos simbolizam os tipos de movimentos que se há com relação à história do mundo e do que Deus tem feito através da história. Hoje, ele, como já pagou o preço do eterno, né, como sacrifício, assim como o cordeiro era sacrificado antigamente, nesse período, agora ele diante de Deus intercede por cada um de nós. E é por isso que os sacerdotes tinham que apresentar, aparentemente, a aparência deles tinha que apresentar
boa conduta, a modéstia, a apresentar um caráter firme, diversas questões. E porque simbolizava o que Deus estava ou iria fazer também. E que assim possa ser nossa vida, né? Apesar de sermos imperfeitos, falhos, mas a gente pode confiar num Deus que é todo poderoso e sabe o melhor para cada um de nós. Ele realmente quer se aproximar de cada um e a gente permitindo que a gente com certeza vai trilhar caminhos mais nobres, mais elevados e com certeza será um caminho de paz. Essa é a